Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro Fundamentos do Lar Cristão, capítulo 4. Nós lemos assim: os missionários do Mestre são melhor preparados em lares cristãos, onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a fidelidade se tornou uma segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos atenção descuidada e casual, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Os deveres domésticos devem ser cumpridos com a consciência de que, se forem desempenhados no devido espírito, comunicarão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e proveitosa. Quanto poderia realizar um cristão ativo no terreno missionário, cumprindo fielmente os deveres diários, levando alegremente a cruz, não negligenciando nenhum trabalho, embora desagradável, pelas inclinações naturais. Nessa obra, Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos descuidam vergonhosamente desse campo do lar, e é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. O mais alto dever que pesa sobre os jovens está no próprio lar, sendo uma bênção ao pai e à mãe, aos irmãos e irmãs, mediante afeição e verdadeiro interesse. Aqueles que receberam a Cristo devem demonstrar na família o que a graça fez por eles. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que um incrédulo não pode contradizer. Se os lares dos professos cristãos tivessem o molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Quando nossa própria casa for o que deve ser, não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade. Precisamos de mais pais radiantes e radiantes cristãos. Com frequência, as palavras bondosas e animadoras, o sorriso alegre, são retidos dos nossos filhos e dos opressos e desanimados. Pais, repousa sobre vocês a responsabilidade de ser portadores e refletores de luz. Brilhem no lar como luzes, iluminando o trilho que os filhos têm de palmilhar. Deve ser notável, em toda a relação doméstica, uma cortesia gentil, abnegada, que resulta em bondade prática. A primeira obra dos cristãos é manter a unidade da família. Depois, a influência se deve estender a seus vizinhos de perto e de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em límpidos raios. Suas palavras que demonstram o amor de Cristo precisam ser um cheiro de vida para a vida. Quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto maior será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. A felicidade de famílias e igrejas depende das influências domésticas. Os interesses eternos dependem do adequado desempenho dos deveres da vida. O mundo não necessita tanto de grandes mentalidades como de homens bons, que sejam uma bênção em seu lar. Quando a religião se manifesta no lar,
Sua influência é sentida na igreja e na vizinhança. Mas alguns que professam ser cristãos conversam com os vizinhos acerca de suas dificuldades domésticas. Contam suas dificuldades de modo a atrair a si a simpatia. É, porém, grande erro derramar nossas aflições nos ouvidos de outros, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa falta de espiritualidade e caráter defeituoso. Os que saem para contar suas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para orar, entregar sua vontade perversa a Deus, cair sobre a rocha e se despedaçarem, morrerem para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de honra. Uma única palavra áspera e refletida pode machucar a reputação e cerrar de tal modo a porta dos corações que nunca mais sejam alcançados. A verdade vivida em casa pode ser recebida no desinteressado serviço fora do lar. Aquele que vive o cristianismo do lar será, em toda parte, uma brilhante luz. O lar é o mais poderoso testemunho em favor do cristianismo. Nada fala tão mal do poder do Evangelho quanto uma família bem estruturada. No entanto, pense um pouquinho. O que é que existe de grande no lar? Frequentemente nós imaginamos que os grandes desafios, os grandes projetos, os grandes objetivos são aquilo que marcam a vida, aquilo que determina a felicidade. Mas se você prestar bastante atenção, vai verificar que no lar tudo é simples. A vida do lar não é marcada por coisas grandes, por ocasiões significativas e desafiadoras. A vida no lar é marcada por desafios repetitivos, simples, cotidianos, rotineiros, tarefas muitas vezes enfadonhas que precisam ser repetidas e repetidas e repetidas e que muitas vezes parecem não ser bem-vindas pelas pessoas. Então, quando olhamos para isso, nós perguntamos: de que maneira essas coisas rotineiras e pequenas que formam a vida do lar podem marcar a nossa vida, podem nos fazer felizes, podem fazer a diferença, podem testemunhar de Jesus? Na verdade, aquilo que faz a diferença na vida não são os grandes desafios, mas as coisas pequenas, bem feitas, feitas com toda a nossa alma, com todo o nosso envolvimento, com todo o nosso coração, feitas com o melhor de nós. O grande problema da vida é que nós não queremos as coisas pequenas. Nós fugimos das coisas rotineiras. Fugimos daquilo que nos parece enfadonho. Nós não queremos realizar aquilo que não parece ser grande e desafiador. Nós torcemos o nosso nariz para aquilo que é comum e passamos a existência esperando grandes desafios que nunca vão surgir. A felicidade não está em ser um grande herói, um indivíduo que realize grandes façanhas. A felicidade está em nós aprendermos a fazer as coisas simples da vida, com todo o nosso coração, sem fugir delas, entendendo que a vida é feita de pequenos tijolinhos, de pequenas atitudes, de atividades rotineiras, atividades que parecem, a princípio, entediantes, mas que, se feitas de maneira correta, com o espírito certo, vão proporcionar para nós uma visão diferente da vida. Pessoas felizes na vida são aquelas que aprenderam a olhar para a vida de maneira simples, a olhar para os pequenos desafios, para as coisas humildes e que parecem não tão interessantes,
e colocar nelas todo o seu coração, entendendo que, ao realizarmos mesmo as atividades mais rotineiras da vida, nós não estamos fazendo nada ao acaso. Nós estamos contribuindo para a felicidade uns dos outros e, ao mesmo tempo, para a realização da vontade de Deus. São as coisas simples que colocam os pequenos tijolinhos da vida, que estabelecem a base da verdadeira felicidade. Os filhos, desde pequenos, devem aprender a envolver-se na rotina do lar, a entender que as coisas repetitivas e rotineiras se constituem na base da nossa existência. A rotina faz parte da vida e da rotina depende nossa felicidade. Fazer as pequenas tarefas da vida sem reclamar, sem brigar, sem amaldiçoar, sem xingar, sem maldizer, é o princípio de uma existência feliz. Uma família onde Deus habita, onde Cristo está no centro, onde a palavra de Deus é colocada como base, onde Jesus se faz presente, torna-se poderosa como um meio de transmitir Jesus e alcançar todos aqueles que estão em volta do lar. Nós precisamos aprender a construir lares assim. Como famílias, nós não temos contatos com as outras pessoas. E aí vem um outro ponto importante que precisa ser aprendido por cada membro do lar. Com frequência, nós repetimos para as pessoas os problemas que enfrentamos dentro de casa. É comum um cônjuge criticar e falar mal do seu cônjuge. Pais criticarem e falarem mal dos filhos. Filhos criticarem e falarem mal dos pais. Pessoas tomarem problemas de relacionamento íntimo doméstico e levarem para fora das paredes de casa. Isso é errado e isso é pecado. Toda família tem a sua intimidade. Toda a vida mais íntima tem aspectos bons e aspectos que não parecem tão bons assim. Todo lar tem alegrias e agruras. Tem problemas e tem vitórias. Quando nós tomamos aquilo que é particular, aquilo que é íntimo da família, e levamos para fora do círculo íntimo, nós estamos traindo a nossa família. Estamos faltando com a nossa lealdade àqueles que nos estão próximas. Nós não temos o direito de sair por aí criticando as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo. Se você não pode falar bem do seu cônjuge ou dos seus filhos, ou daqueles que moram dentro da sua casa, se cale, mas não abra a sua boca para fazer críticas. E isso por várias razões. Em primeiro lugar, por uma questão de lealdade. Em segundo lugar, porque nem sempre aquilo que nós falamos é verdadeiro. Muitas vezes as nossas mágoas são frutos de distorção de nossa visão particular. E nós acabamos levando para fora não aquilo que é verdadeiro, mas uma visão errada, distorcida para com aqueles com quem nós convivemos. E quando nós levamos para fora uma visão errada a respeito dos membros da nossa família, nós vamos criando barreiras, obstáculos, vamos criando preconceitos, vamos denegrindo a imagem dos outros e vamos diminuindo a influência, o poder que o testemunho cristão poderia exercer sobre a vida de outras pessoas. O lar não é um lugar onde as pessoas são perfeitas, mas é um lugar onde, a despeito de suas dificuldades, de suas deficiências, de seus problemas, de suas imperfeições, todos se amam, se aceitam, se apoiam, se valorizam
e se ajudam. O amor não sai por aí difamando e falando mal daquele a quem nós amamos. O amor encobre uma multidão de defeitos pela graça do amor. Resumindo a leitura de hoje, lar não é um lugar de grandes realizações, mas é um lugar onde as pequenas coisas, as coisas entediantes e rotineiras, são feitas com alegria, com entusiasmo, com a presença de Jesus no coração, com todas as nossas forças, porque ao fazermos isso, nós estamos abençoando e tornando felizes as vidas daqueles que são mais preciosos para nós, daqueles que estão mais próximos de nós. Lar não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de seres humanos, falhos e defeituosos, de pessoas que erram, de pessoas que precisam de apoio e de ajuda, mas que, justamente porque são amados, recebem esse abraço, esse carinho e essa aceitação, de tal maneira que, ao olhar para a sua vida, aqueles que estão próximos não veem os defeitos que são naturais em todo ser humano, mas veem apenas as qualidades. O amor passa pelo alto os defeitos e as falhas e valoriza as virtudes. Ore a Jesus hoje para que lhe ajude a fazer com alegria os pequenos deveres da vida, a não reclamar das coisas simples do dia a dia, a não brigar com a rotina da vida. Não reclame das pessoas que estão junto de você. Não exija a perfeição delas, porque você também não é perfeito. Ame como você gostaria de ser amado e valorize aqueles que estão ao seu redor. Não critique. Não leve problemas da família para fora das paredes do lar. Que Deus abençoe a todos nós no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.